que nós estamos vivendo nesses dias, né, onde nós estamos cansados, né, desse distanciamento, desse isolamento, de tantas notícias de idas e vindas, e ficando até mesmo, às vezes, desanimados. Encontrando com uma irmã, ela perguntou que dia que nós estaríamos reabrindo as portas do salão para que a gente pudesse estar reunindo novamente, e disse a ela que a gente não tinha uma previsão. E ela disse: então vocês estão esperando as pessoas irem para as outras igrejas para depois vocês abrirem a igreja? É uma situação muito difícil, porque ela faz parte do grupo de risco. E se abrirmos a igreja e falarmos para ela não poder entrar, olha só a briga que a gente tem. Então, mas a fala dela me deixou transparecer justamente essa ideia de que uma vez que as pessoas estão cansadas dessa rotina, elas podem ficar desanimadas diante disso tudo. E este é um momento em que as nossas atitudes podem piorar a situação. Quando estamos desanimados e a gente toma algumas atitudes, isso simplesmente pode piorar a situação. Eu achei interessante uma história que Charles Swindoll ele registrou num dos seus livros chamado Liderança em Crise. E ele escreveu, eu vou dar uma lida para vocês. Aconteceu uma coisa interessante em Darlington, Maryland, há vários anos. Edith, mãe de 8 filhos, voltava de uma visita a uma vizinha numa tarde de sábado. Ao entrar em casa, ela viu 5 de seus filhos mais novos abaixados e olhando algo com a maior concentração. Ao aproximar-se deles, tentando descobrir o centro da atenção, mal pôde acreditar no que viu. Bem no meio do círculo estavam 5 filhotes de gambá. Edith gritou desesperada: crianças, corram! Cada criança agarrou um filhote e saiu correndo. Eu fico vendo que a ordem dessa mãe de precaver, de proteger os seus filhos, de nada adiantou, né, do mau cheiro aí daqueles gambás que eles carregaram debaixo do braço. Então, às vezes, a situação está difícil e uma atitude que nós temos piora mais ainda, né? Imagine ali aquelas crianças ao redor daqueles animais que emitem um odor tão ruim, e de repente, por uma ordem da mãe para se afastar, cada um pega um e aí que o cheiro realmente fica diante disso tudo. E essa é a mesma atitude que nós podemos ter nesses dias, que nos tem levado ao estresse, à anormalidade sem igual. Nós estamos ficando, né, junto com os gambás, a gente está carregando os gambás com a gente, à medida em que nós estamos enfrentando isso tudo. E eu quero, então, nessa oportunidade, desafiar os irmãos, de alguma forma, a enfrentar essas situações sem deixar que o desânimo ele venha aflorar, ou que a gente tome atitudes indevidas, né, carregando esses gambás conosco aí. Tá certo? Se nós agirmos assim, certamente nós vamos amenizar esse período de distanciamento e de cuidado que a gente precisa ter aí. E eu quero, então, convidar os irmãos para que, nesta noite, leiam comigo 2 textos da Palavra de Deus. Tá certo? Esses textos, eles se complementam. O primeiro texto ele vai mostrar o contexto histórico e o segundo é que nós vamos trabalhar as mensagens e a verdade deles. Então, eu quero convidá-los para abrirem no primeiro livro de Samuel, o capítulo 22, nas suas Bíblias, por gentileza. Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. E nós vamos ler do versículo de 1 a 5, ok? Eu vou estar lendo na versão da NVI. Diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo.
Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. De lá, Davi foi para Mispá, em Moabe, e disse ao rei de Moabe: Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo, até que eu saiba o que Deus fará comigo? E assim ele os deixou com o rei de Moabe, e lá eles ficaram, enquanto Davi permaneceu na fortaleza. Contudo, o profeta Gade disse a Davi: Não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Então este é o primeiro texto que eu gostaria de ler, e ele prepara o ambiente histórico para o próximo texto que eu gostaria de ler, que se encontra no livro de Salmos. Nós vamos estar lendo o Salmo 142, ok? O Salmo 142, ele foi escrito no contexto, do primeiro livro de Samuel, aí, no capítulo 22, nos versículos de 1 a 5. Então, eu vou ler mais uma vez na tradução da NVI o Salmo 142. Poema de Davi, quando ele estava na caverna, uma oração. Em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê. Ninguém se preocupa comigo. Não tenho abrigo seguro. Ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio. És tudo o que tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Olha, este texto que nós temos lido aí, tá certo? Ele justamente nos fala daquele momento difícil que Davi estava enfrentando quando ele fugia do seu sogro Saul aí, né? E quando eu olhei para esse salmo e observei o seu contexto histórico, eu não pude deixar de pensar na luta de Davi contra o desânimo que ele enfrentava ali. Se lutar já não é fácil, imagine você lutar quando as forças já estão na reserva ou até mesmo acabadas, né? É buscar algo onde já não existe nada. Mas, de repente, surge, não sei de onde, um último fôlego que pode virar justamente o jogo. Existe uma luta mundialmente famosa entre dois grandes pugilistas, chamados Muhammad Ali e Joe Frazier. Eles lutaram por 15 rounds e ambos ficaram feridos e exaustos ali naquela luta que eles travaram. Foi chamada a luta do cerco. Muhammad Ali, ele pediu para que o seu técnico, durante o intervalo do último round, ele tirasse as suas luvas e assim a luta estaria acabada, porque
ele não conseguia mais ter forças para socar o adversário. E ele ficou surpreso quando o técnico de Joe Frazier ele joga a toalha justamente por causa dos ferimentos no supercílio que Muhammad tinha dado no rosto dele. E assim, Muhammad Ali ele venceu a luta por pouco ou por quase nada. E por que ele venceu? Porque faltou em Joe Frazier aquela última energia, aquele último fôlego que nos impulsiona a alguma coisa à frente. E dito isto, né, quando eu olho para esses textos que nós acabamos de ver, é justamente isso que eu vejo. Um fôlego, uma energia, um último momento fazendo toda a diferença. Quando nós lemos ali no Salmo 142, ele começa dizendo: Poema de Davi quando estava na caverna, uma oração. O título localiza o salmo justamente no período em que Davi estava fugindo de Saul, provavelmente quando se refugiou ali nas cavernas de Adulão. Né? Vê-se aqui no salmo que existem muitas expressões repetidas, das quais elas nos dão uma ideia de solidão e de tristeza que Davi estava enfrentando. E este salmo, ele é companheiro do Salmo 57, que traz consigo a mesma nota histórica, porque ele fala assim no começo, quando estava na caverna. Só que o Salmo 57 e o Salmo 142 trazem ideias totalmente diferentes do estado emocional de Davi durante essa provação. No Salmo 57, ele descreve Davi corajoso, animado, quase ganhando a situação por causa da certeza do seu resultado triunfante. Mas aqui no Salmo 142, a história muda e revela justamente a tensão de ser odiado e caçado. É demais para Davi. E nós percebemos aí a sua fé se esticando até quase o seu limite, podemos assim dizer. Nós podemos observar aqui uma luta extrema, né, contra o desânimo. Davi já estava no seu limite e ele precisa vencer esse limite. Ele precisa tirar uma força para dar um passo mais e aí outro e sair daquela situação. Portanto, o Salmo 142, ele descreve, no meu entender, a capacidade da oração de mudar as coisas, a começar pela atitude mental da pessoa que ora. Davi vai da depressão e frustração para o estágio de esperança ativa e da confiança saudável na pessoa de Deus. Irmãos, como é bom e consolador observar essas emoções tão extremas na vida de outros homens de Deus. Porque eles se assemelham a nós, a cada um de nós. O segredo do sucesso, né, deles também está ao nosso alcance, porque eles viveram as mesmas dores, as mesmas frustrações, os mesmos medos, as mesmas angústias que nós vivemos. Portanto, se eles superaram, nós também podemos superar. E é claro aqui no Salmo que ele apresenta três partes, né? Sendo que nos versos 1 e 2 nós temos Davi apresentando o seu problema, nos versos 3 a 5 a sua oração, e nos versos 6 a 7 a sua perspectiva, ou seja, a reviravolta, aquela energia que surge, não se sabe de onde, e que faz o jogo mudar. Tá certo? Entretanto, eu quero, nessa noite, fugir de um estudo expositivo, mas trazer desse texto algumas aplicações pastorais. Com isso, eu não estou dizendo que eu vou ignorar as regras de interpretação, mas eu quero fazer desse nosso estudo
um estudo mais homilético, pastoral, um sermão, digamos assim, ok? Então, eu quero, nessa oportunidade, focar a reviravolta do texto como uma forma de aprender a enfrentar o desânimo que nós podemos estar vivendo nesses dias. E assim, então, eu quero destacar no estudo de hoje o desânimo, as causas do desânimo e como enfrentar o desânimo nas nossas vidas. Então, essas são as 3 áreas que nós vamos falar e trabalhar nesta noite, ok? Primeiramente, então, nós vamos considerar a origem do desânimo, tá certo? Né? O desânimo que Davi estava enfrentando ali. Quando a gente lê o texto bíblico, ou quando a gente observa uma pessoa desanimada, a gente pode ver que existem muitas causas para isso. Por exemplo, a frustração pode levar ao desânimo, né? A falta de perspectiva de recursos ou ajuda pode levar ao desânimo. Um esgotamento físico pode levar ao desânimo, né? Reações do nosso corpo e emocionais também podem levar a uma atitude de desânimo. E todas essas causas, né, que eu citei aqui e outras que nós poderíamos enumerar, elas têm como um denominador comum aquilo que eu chamo de negativismo. O negativismo ele vai gerar o desânimo. Observe as expressões que nós encontramos aqui no texto de 1 Samuel, no capítulo 22. Diz assim: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Depois o texto diz: juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades. O outro trecho diz: de lá, né, da caverna, e Davi vai para Mispá, em Moabe. Depois, mais uma vez, nós lemos lá o profeta Gade dizendo a Davi: não fique na fortaleza, vá para Judá. E Davi, quando chega em Judá, aonde que ele fica? Ele foi para a floresta de Herete. Eu vejo em todas essas expressões aqui uma intensidade de negativismo, porque Davi tem sempre que sair de um lugar para o outro constantemente, visto que eles não oferecem uma segurança definitiva ali. Além disso, quem se associa a Davi são pessoas que enfrentavam injustiças, assim como ele. Eram homens que estavam em aperto. A palavra hebraica aqui, maçoque, quer dizer oprimido. Eram pessoas que estavam endividadas, amarguradas de espírito, isto é, descontentes. Por isso, eles estavam ansiosos por mudanças. Imaginem as histórias tristes de revoltas, de injustiças daqueles homens que se juntaram a Davi, que também fugia de uma perseguição injusta. Eu creio que esse ambiente de reclamações, de sofrimento, de murmurações, em nada foi produtivo para a condição emocional, né, desse grupo, e especialmente para Davi. O enfrentamento dessas crises negativistas aí não contribuíram para a solução do problema. Pelo contrário, né, cada fuga era um peso emocional que trazia mais um sentimento negativo. Ele saiu de uma cidade e foi para uma caverna, da caverna para uma cidade fortificada, da cidade fortificada e teve que ir para a floresta. Tá certo? Enfrentar tudo isso tornou-se extremamente cansativo, irritante, desesperador. E são condições propícias para o desenvolvimento de um espírito negativista. E quando eu faço essa observação, meus irmãos, eu não estou dizendo que nós temos que adotar aquela teologia triunfalista, na qual
que nós declaramos a vitória, invocamos bênçãos que não nos serão negadas, porque nós temos pensamentos e atitudes positivas, sabe? Essa teologia positivista, triunfalista, ela fere a soberania de Deus e se manifesta justamente nos desertos das nossas vidas. Observem aí quantas maravilhas Deus fez nos momentos mais difíceis da história do seu povo. Tá certo? Agora, como eu gostaria que a gente pensasse no seguinte: como é que nós temos encarado o nosso momento de desânimo? Quais são os sentimentos que têm aflorado nas nossas vidas nesses dias difíceis que nós estamos vivendo? Compreendendo a origem do desânimo, enfrentado por Davi aqui, a gente vai poder aprender e observar os gatilhos que estão presentes nessas situações e que também podem estar presentes nas nossas vidas. E evitar que esses gatilhos disparem e nós fiquemos, então, o quê? Desanimados. Bom, já consideramos a origem do desânimo. Agora, eu gostaria de considerar as causas, para que esse desânimo ele apareça, ele exteriorize, podemos assim dizer. Olha, assim como uma doença física, emocional ou até espiritual, ela pode ser manifestada através de sintomas. O desânimo exteriorizado, ele também apresenta alguns sintomas que nós podemos identificar, certo? Por exemplo, a febre é um sintoma de que o corpo não está bem. Como o meu filho urinar sangue é um sintoma de que tem alguma coisa errada com ele. Ok? Então, nós vamos ver nesses textos alguns sintomas. O primeiro sintoma que eu gostaria de observar aqui é que o desânimo ele vem quando se perde as forças. Veja o que diz no versículo 1 e 2 do Salmo 142. Em alta voz clamo o Senhor, elevo a minha voz ao Senhor suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento e a ele apresento a minha angústia. Davi aqui adota uma linguagem formal para expressar os seus pedidos aqui. Essa linguagem é uma linguagem que é usada num discurso quando você conversa com uma pessoa de maior autoridade, como, por exemplo, um rei. Davi estava de uma forma desesperada aqui, porque ele fala em alta voz, ele anuncia a sua intenção de apresentar a Deus o seu lamento e a sua angústia. Por quê? Porque ele está no fim das suas forças emocionais. É como se ele estivesse dando o último grito de desespero. Certo? E isso, às vezes, é um paradoxo, porque o fato de que nem por isso a oração ela se torna desnecessária. Deus sabe do nosso sofrimento, Deus sabe da nossa situação, Deus está no controle de tudo isso, mas ainda assim Ele quer ouvir a nossa oração. Ainda assim Ele quer ouvir a nossa angústia. Ainda assim Ele quer ouvir o nosso lamento, tá certo? Por isso, o crente, ele precisa certamente orar. As suas forças ali de Davi se esvaíram diante da fadiga que ele estava vivendo. Ele precisava descansar. Mas como é que ele ia fazer isso sendo perseguido e lutando pelo seu povo? Talvez você, meu irmão, se sinta, ou se encontre desanimado, experimentando aí o resultado de uma fadiga física. Entretanto, há uma centelha que pode mudar a luta da sua vida. Vamos olhar agora o outro sintoma, certo? O desânimo, ele vem pela perda da visão. Observe o que diz o versículo 3.
quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o meu caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha de mim. Versículo 3. Em seu desânimo e cansaço aqui, Davi ele não sabe para onde ele vai. Eu já disse, ele fugiu de uma cidade para uma caverna. Da caverna, ele foi para uma cidade fortificada. Da cidade fortificada, ele foge para uma região de Judá. E lá, na região de Judá, ele se refugia numa floresta. E o pior, ele diz o seguinte: por onde ando? Na cidade, na caverna, na fortaleza ou na floresta, esconderam uma armadilha contra mim. Toda essa fuga cansa e abate qualquer pessoa. Para onde ele deveria ir? Que caminho ele deveria seguir? É comum esse sentimento de perda de direção ou de senso de direção quando nós enfrentamos desânimo. A gente simplesmente diz: não faz diferença alguma, nada vai dar certo mesmo, não tenho esperança. Todas essas falas, essas expressões, elas indicam justamente isso, essa perda de direção. Apesar deste sentimento profundo, e arraigado, Davi sabia que estava errado. Se você tem esse senso, meu irmão, de que você não sabe para onde vai e que por isso qualquer caminho é bom, saiba que você também está errado. Porque existe um caminho seguro, mesmo em meio ao turbilhão de problemas da nossa vida. Um terceiro sintoma observado nesse espírito de desânimo é a perda da confiança. Já falamos da perda da força, da perda da visão, agora a perda da confiança. O versículo 4 ele diz assim no seu começo: olha para a direita e vê, ninguém se preocupa comigo. Toda a confiança humana havia falhado em Davi. Essa expressão, olhei para a minha direita, indicava ali o lugar e a posição de um conselheiro ou de alguém de confiança, um defensor que estaria ali ao lado de Davi. Mas quando Davi olha para a direita, para esse lugar importante, onde deveria ter alguém importante, quem ele encontra? Ninguém. Não tinha ninguém lá, ele diz isso. O verso, então, revela o estado de Davi quanto ao ser destituído de amigos. Ele sente que ninguém quer saber dele. E é tão verdade que ele vai ter o consolo apenas de Jonatas mais na frente. E diante de um quadro assim, a confiança de qualquer um fica abalada. E mais solitário se sente e mais desanimado essa pessoa fica. Onde estão os amigos com as suas palavras que poderiam produzir uma transformação, uma mudança nas nossas vidas? Alguns se achegaram a ele. Quem eram esses? Os frustrados, endividados, os chateados. E esses homens trouxeram com eles os seus problemas pessoais. E esses problemas acumularam com os problemas de Davi. Davi estava sobrecarregado emocionalmente. Entretanto, o que sabemos da história é que esses homens, mais tarde, se tornaram o núcleo do reino davídico. Eles se tornaram os homens de sua confiança. Sim, naquele momento, Davi se sentia solitário, mas era uma falsa sensação. Por isso, quando estamos desanimados e achamos que estamos sozinhos, saiba que você está errado. Tem sempre alguém conosco. Por fim, o último sintoma aí, de um desânimo externo se caracteriza pela perda da segurança. Diz no versículo 4: não tenho abrigo, ninguém se importa com a minha vida. A região conhecida por Adulão, aquelas cavernas ali, significa justamente refúgio. Era um lugar entre Gate e Belém, onde havia uma colina
né, fortificada, e essa colina tinha muitas cavernas ali, que serviam de abrigo natural, né, para os desamparados. Só que todo mundo conhecia aquele lugar, tá certo? Por isso, o sentimento de insegurança, e até mesmo quando esteve na fortaleza de Mispá, na terra de Moabe, é muito grande. Mesmo que ele estivesse, Davi, no meio dos seus parentes, né? Porque Ruth era moabita, né? Davi sabe que os seus inimigos já planejaram, né, contra ele e já lhe armaram uma cilada com o fim de prendê-lo. Ele foge de uma região para outra buscando segurança, mas ele não encontra. E a insegurança leva ao cansaço, que eleva o desânimo, que reforça a insegurança, e assim o ciclo continua indefinidamente. A situação se agrava quando os seus irmãos e toda a casa do seu pai são ameaçados pelo rei Saul, né? Justamente por causa de Davi. E eles aproveitam a oportunidade que Davi está passando por Belém, né? Eles vão junto com ele, porque eles precisam ficar longe e seguros do rei Saul. E observando esse quadro aqui, né, eu me lembrei novamente daquela luta de Muhammad Ali e do Joe Frazier. Quando a gente vê essa luta no vídeo, a gente percebe que cada um, quando ele vai para os seus córneas, para o campo ali, eles simplesmente estão exaustos e sem energia. E eles estão pensando em desistir, mas sem saber da intenção do outro. Tanto Ali quanto o Fraser gostariam de desistir da luta lá. Mas, de um lado, né, estava ali um lutador com seus olhos inchados, sem ver claramente, porque o supercílio estava aberto, sangrando, né, e sem condições de ir com a luta. Do outro lado estava Muhammad Ali, com as suas mãos doendo dentro da luva, não conseguindo dar nem um soco mais sequer. Quando, então, uma terceira pessoa toma uma decisão. E que decisão essa pessoa toma? Ela joga a toalha no ringue. E esse ato de jogar a toalha era um símbolo de desistir da luta. E assim, então, Muhammad Ali ele ganha aquela luta. Neste salmo, Davi não deixa esta decisão nas mãos de outro homem, senão nas suas próprias mãos. E essa decisão lhe dá força para mudar a sua história, porque ele busca em Deus a força. Observe, né, que as nossas vidas, hoje em dia, elas não têm sido normais, elas são atípicas. Eu acredito que a gente precisa identificar se em nossas vidas existem esses sintomas de perda de força, de perda de visão, tá certo? De sentimento de isolamento, sabe? De falta de confiança, de insegurança. A gente precisa observar se esses sintomas estão presentes e saber o que fazer para lutar contra esses sintomas e contra o desânimo. O desânimo, ele pode enfraquecer, mas há ainda dentro de nós uma força capaz de mudar o rumo da nossa luta contra ele. E é isso que eu quero considerar agora. Então, nós já falamos sobre a origem do desânimo, sobre as causas do desânimo, e agora, então, como lutar contra o desânimo. Nós já percebemos que o desânimo ele traz consigo uma força negativa, que inflige sobre o nosso corpo, sobre as nossas emoções e até mesmo sobre o nosso espírito, uma dor e uma inatividade desalentosa, né? A gente observa isso nas expressões que Davi emprega aí no seu salmo. Ele fala assim: em alta voz clamo, como que gritando, suplicando misericórdia, está implorando alguma coisa, derramo o meu lamento, apresento a minha angústia, meu espírito desanima,
Esconderam uma armadilha contra mim. Ninguém se preocupa comigo. Ninguém se importa com a minha vida. Estou muito abatido. São mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão. Olha só, quantas expressões pesadas e tristes. Esse salmo, se você parar para ler, você vai gastar 1 minuto e meio de leitura. Tá certo? Imagine você conversando com uma pessoa e durante 1 minuto e meio não saiu nada de bom dessa conversa. Eu acho que eu sentaria com Davi aí nesse momento e ficaria igualmente desesperado, né? Porque afinal o desânimo ele é contagiante. Apesar dessas expressões tão fortes, o salmo ele vai da depressão e frustração para o estágio de esperança ativo e da confiança saudável na pessoa de Deus. Davi ele percebe que a sua situação ela é desesperadora, mas o próprio ato da oração que ele faz aqui, né, faz com que o seu pensamento se volte para o livramento que ele tanto deseja e que Deus pode lhe dar. Então ele confia em Deus. E é notável que, apesar dos seus sofrimentos, Davi não expressa nenhum desejo de vingança, uma atitude que muitas vezes encontramos nos salmos aí. Mas ele gasta a sua última reserva de energia para depositar a sua confiança na pessoa de Deus. E como é que Davi lutou com o desânimo? Davi estabeleceu uma nova meta, apesar das circunstâncias difíceis. Ele diz: derramo diante dele o meu lamento e apresento a minha angústia, no versículo 2. A sua meta não era estar mais ao redor da fogueira, chorando as injustiças sofridas e ouvindo igualmente o lamento das dores e das injustiças dos outros homens. Não, Davi não se cercou mais desse tipo de pessoa. Né? Há alguém que de fato pode resolver o seu dilema? E Davi então sabe que é o Senhor. Por isso ele derrama diante dele e apresenta diante do Senhor a sua angústia. Porque aqueles outros homens estão tão desesperados quanto ele. Como eu disse, esta é uma linguagem de alguém que se dirige a um superior. Portanto, Davi está levando a sua queixa à pessoa certa e não fomentando mais dor entre os seus semelhantes. Eu não estou dizendo que não podemos compartilhar as nossas dores e angústias com os nossos irmãos. Não estou falando isso. Mas nós temos que tomar o cuidado para que, quando nós fizermos isso, a gente não leve conosco aquele gambá, o gambá do desânimo. Entendeu? Bom, Davi ainda lidou com o seu desânimo, dirigindo ao Senhor a sua atenção. Ele diz: em alta voz clamo ao Senhor, elevo a minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Orar em voz alta, né, como o salmo aqui indica, revela a realidade de que o som da nossa própria voz na oração tende ao realismo e à sinceridade. Isso nos ajuda a visualizar a proximidade de Deus, a compreensão de que Ele é o nosso anelo, Ele está ali ao nosso lado. Né? Os termos empregados por Davi aqui nesse salmo são dignos de consideração. Ele usa a palavra suplicar, que quer dizer um apelo à bondade de Deus. Olha só. Ele usa a palavra minha queixa. Essa palavra ela é negativa no português, mas na língua de Davi é o seguinte: eu levo os meus pensamentos perturbadores, né, os meus pensamentos aflitos ao Senhor. E ele também, né, não deixa por fora, né, a sua fraqueza, porque ele fala, eu derramo, eu conto, né, no sentido de esperar a presença do Senhor. Então, em todo momento, o Senhor é o centro da fé e do clamor de Davi. E eu pergunto,
Em quem você, meu irmão, tem confiado nos seus dias de desânimos e de lamentos? Davi lidou com o desânimo na vida dele agindo e não ficando inerte. Ele declara: és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Um dos elementos centrais desse relato de sofrimento é a ameaça constante dos inimigos. Eles estão sempre escondendo armadilhas ali no caminho, né, imaginando que Davi poderia passar por ali. No entanto, Deus conhecia o caminho de Davi. E o fato do Senhor conhecer não significa simplesmente que ele toma conhecimento ou é informado, mas que Deus cuida e se importa. Tanto é que ele controla o rumo da vida de Davi. Davi, no Salmo 139, ele diz: todos os meus dias foram escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Davi, ele revela aqui a sua convicção de que Deus conhecia o seu caminho, de modo que indicaria os perigos que estavam à frente. E assim, então, ele pode agradecer a Deus porque ele não vai ter problemas, porque o Senhor está com ele. A consciência de que ele era o futuro rei de Israel era a sua força que o impulsionava a ir de luta em luta. Deus tinha ungido Davi como rei, mas Davi ainda não era rei. Portanto, um dia ele seria rei. Então, ele poderia passar pelas armadilhas e por toda aquela situação. Isso é fé, irmãos. Isso é confiar nas afirmações de Deus. Eu pergunto, você conhece as promessas de Deus para a sua vida nos dias da sua aflição e do seu desânimo? Davi ainda lidou com o seu desânimo, sabendo que ele não estava sozinho. Ele diz: clamo a ti, Senhor, tu és o meu refúgio, és tudo que tenho na terra dos viventes. O desamparo por todos, né? Davi não se importou, porque ele tem quem está com ele sempre. Ele diz: tu és o meu refúgio. Davi não encontra em nenhum homem segurança, mas ele vai encontrar no Senhor a sua propriedade, o seu quinhão, a sua herança. Davi, então, ele vai de uma mera esperança terrena à contemplação de um amor que vai além do medo, porque simplesmente o Senhor está com ele. Não é isso que ele fala lá no Salmo 23? Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários? Esta bendita espera nós a temos na declaração do Senhor Jesus. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu pergunto, você consegue perceber que, apesar de se achar desanimado e desamparado, na realidade você tem a companhia do seu Deus? Por fim, Davi lidou com o seu desânimo interessando-se pelo outro. Ele diz aí no versículo 7, então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. A prisão que ele retrata aqui é uma metáfora da sua solidão, do seu desespero, e que ele enfrentou até o desfecho de que o Senhor já havia preparado para ele. Ele tem certeza de que Deus agirá em resposta à sua oração. Então, o louvor será seguido de uma oferta de ações de graças que implica em uma refeição comunitária. Ele vai dividir as bênçãos que ele recebeu, o testemunho dessas bênçãos, com outras pessoas, para que as pessoas também possam perceber a bênção que é caminhar e estar com o Senhor. Nesse momento, o seu alívio não vai ser um alívio egoísta, mas ele vai celebrar, sacrificando aí, participando dessa refeição comunitária. Por quê? Porque Davi está interessado que as pessoas se juntem a ele
né, principalmente aqueles que viveram esses dias difíceis, para recordar os feitos e a proteção do Senhor. Eu tenho falado com os irmãos aqui que no primeiro dia que a gente voltar a estar juntos novamente no salão, o que nós temos que fazer é uma reunião de ações de graças e contar o que Deus tem feito nas nossas vidas e fez nesses dias em que estivemos separados uns dos outros. Caros irmãos, o desânimo nos torna pessoas egoístas, fazendo-nos olhar para a nossa dor apenas. Mas quando nós confiamos nos atos soberanos do Senhor em nossas vidas, então nós temos tempo e disposição para nos interessarmos pelas outras pessoas. Deixe-me perguntar, os irmãos têm dado a prioridade a outros ou os irmãos têm dado prioridade às suas dores pessoais? Concluindo, nós estamos aqui, né, muitas vezes nesse mundo, correndo com um filhote de gambá em nossos braços, porque simplesmente não sabemos deixar o desânimo de lado. Mas o desânimo, ele é real e ele nos traz uma visão negativa. O mau cheiro nos acompanha, por isso nós devemos deixar para trás tudo aquilo que nos faz perder as forças, a visão, a confiança, a certeza de segurança. E há um elemento poderoso na vida daquele que creu em Jesus como Salvador, que é o Espírito Santo. E ele nos dará força para reagirmos em nossa luta, pois nós temos agora uma nova meta para alcançar, nós temos a presença do Senhor, nós não seremos inativos, né? Porque nós não estamos sozinhos e estamos buscando a bênção para a vida de outros, né? Assim, quando o gongo do último round tocar, nós teremos saído dali o quê? Vitoriosos, porque nós buscamos até a última gota de nossa confiança e capacidade no Senhor. A minha oração é para que você e eu sejamos como Davi nesse salmo e que possamos exclamar com a maior e mais forte de todas as convicções: clamo a ti, Senhor, e digo: tu és o meu refúgio, és tudo o que tenho na terra dos viventes. Que Deus possa nos abençoar com a sua palavra e, trazer consolo, conforto e despertamento. Muito obrigado pelo privilégio de compartilhar com os irmãos essas 2 semanas da palavra. Que Deus, de fato, possa abençoá-los ricamente. Nós queremos agradecer, em nome da Igreja de Água Rasa, da liderança, ao nosso irmão Éder, por ter aceitado o convite de estar conosco essas 2 semanas. E nós estamos orando para que o Senhor possa continuar abençoando sua vida, seu ministério, a família. Vamos estar orando agora também pelo Daniel, pela sua saúde, e crendo que o Senhor vai operar maravilhas. E nós queremos agradecer de coração, e para nós foi um grande privilégio ter um irmão conosco nessas 2 quinta-feiras. Mas agora vamos pedir ao nosso irmão Eduardo para colocar os finais e os pedidos de oração para nós encerrarmos o culto dessa noite. Vou pedir nesse momento para o nosso irmão Márcio, para que possa orar pelo pedido de número 5, que são os enfermos. O irmão Márcio. Vamos estar orando. Senhor nosso Deus e bom Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, nós agradecemos por essas palavras que ouvimos. O salmista, sabendo da sua dificuldade, na sua maior tristeza que ele estava passando, sabia que ia vir refrigério e era do Senhor Jesus. E a sua fé estava no Senhor, está pautada na fé no Senhor Jesus Cristo. Ele sabia que tudo ia passar, porque ele estava clamando ao Senhor Jesus Cristo, ao mundo do Pai.
E aqui estamos também, Senhor Deus. Nós sabemos que essa dificuldade, sabemos que esse vírus, tudo vai passar, Senhor. Porque sabemos que nada está fora do controle das tuas mãos, Senhor. Em ti, Senhor Deus, nós confiamos. Nós temos certeza que tudo vai passar, tudo vai estar tudo novo. Porque temos fé e temos certeza que temos o maior de todas as riquezas, que é a salvação em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor Deus. Pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia, que o Senhor nos alcançou, e ali na cruz, o Senhor pagou o preço pelos nossos pecados, e foi gravado ali na cruz, Senhor Deus, e ali a gente prega nas suas mãos, Senhor. Obrigado, porque o Senhor levou o nosso pecado, e aqui somos gratos ao Senhor. Tamanha misericórdia, tamanho amor por Jesus, por cada um de nós. Ó, Senhor Deus, nosso glorioso Pai, nós oramos pelos enfermos, nós oramos por cada um da família, Senhor. Nós podemos estar nessa noite clamando ao Senhor, assim como Davi clamou, para que o Senhor possa abençoar cada um. Senhor nosso Deus, nós clamamos por aqueles que estão no campo, Roberto. Ó Senhor, sabemos que esse câncer é difícil, mas o Senhor pode todas as coisas. Ele tem o poder e tem a autoridade, porque é tudo conforme a sua vontade, Pai. Oramos também, Senhor Deus, pelo Vitinho, Jaceno, Luiz. Oramos também, Senhor Deus, pela Valéria. E também, Senhor Deus, Martins. E também, Senhor Deus, pelo André. Oramos também, Senhor Deus, pelo Antônio, Monteiro, do Mateus. Todos esses que estão escritos, Senhor. O Senhor sabe de cada nome, o Senhor sabe de cada um, o Senhor sabe de cada estrela, o Senhor sabe o nome, Senhor. E aqui estamos clamando, Senhor Deus, assim como Davi clamou. Aqui, Senhor Deus, é o Senhor que nós estamos recorrendo, Senhor. Porque Tu é o Senhor que pode todas as coisas. E nessa noite ouvimos uma mensagem, abençoe também o nosso trouxe a mensagem, abençoe também nosso irmão Leite, que fez a leitura, abençoe a Valéria também, Senhor. E também, Senhor Deus, está abençoando a Maria, Senhor Deus, sua mãe, nosso Natan também, seu pai. Ó, Senhor Deus, eu sou idoso, o Senhor abençoe aqui de cada um, Pai. Nós oramos também, Senhor Deus, Dona em alma, também abençoe a ela, ajude a ela, também idosa. Todos esses idosos que a gente não levamos o nome, mas o Senhor sabe da condição de cada um. Oramos, Senhor Deus, por cada irmão que está aflito, cada irmão que está abatido com esse vírus. Pai, ajuda ele, abençoa para que ele consiga viver uma vida que agrada ao Senhor, uma vida pautada na fé do Senhor Jesus Cristo. Não venha saber que esse vírus vai perturbar. Não tenham medo, porque o Senhor Jesus, Ele pode todas as coisas. Em ti, Senhor Deus, cada irmão, abençoe. Ajude, Senhor Deus, nessa noite. Que o irmão possa não achar algo para impedir de estar reunido, impedir de estar na presença do Senhor. Oramos por tudo, Senhor Deus, por cada participante, ó Senhor Deus, pela Fernanda, Senhor Deus, Pedro. Oramos também, Senhor Deus, pelo Marco Aurélio, Senhor Deus, ó Senhor Deus, ajuda o Marco Aurélio também, Senhor. Também compreenda o plano de salvação, o plano de Deus, Senhor Deus, como Deus Salvador. E também, Senhor Deus, ajude a ele, abençoe a ele, para que ele consiga, os médicos consigam o remédio melhor, para que possa estar melhor, está bem. E isso pedimos, Senhor Deus, a Ti, porque é Deus que podemos contar em todas as necessidades. Assim como Davi estava certo que o Senhor ia ouvir o seu clamor e ouvir o seu lamento. Aqui estamos na mesma forma, no mesmo intuito, mas na mesma fé. E o Senhor vai cada hino, cada louvor, cada clamor, cada
Cada pessoa que está precisando da sua misericórdia, Pai. Ó, Senhor Deus, também oramos por aqueles que estão, Senhor Deus, em lugares mais difíceis, que estão saindo para trabalhar. Ó, Senhor Deus, oramos pelo Daniel, oramos pela Marisa, oramos, Senhor Deus, pelo Daniel, Marisa, e também oramos também, Senhor Deus, por Eduardo, que também está trabalhando, e enfrenta essa e tudo Isso mesmo. O que é? Que é o você. Amém. Pai do gordinho lá, simpático. Próximo pedido, irmão Eduardo. Vou pedir para o nosso irmão Eduardo terminar orando pelo pedido de número 6 e pedido de número 7, que são pelos enfermos, né? E também por aqueles que estão trabalhando, esses que estão no grupo de risco, que estão saindo para o seu trabalho, para que o Senhor possa estar derramando a sua graça e a proteção. Nosso irmão Eduardo. Vamos orar então. Nosso Deus e nosso querido Pai, continuando, Senhor Deus, da Tua presença, gostaríamos agora de te pedir, Senhor Deus, por esses pedidos que estão sendo colocados aqui pelas pessoas que estão doentes, Senhor Deus, que estão com sintomas dessa pandemia, Senhor Deus, gostaríamos de lembrar da Margarida, que é a tia do nosso irmão André Passo, Senhor Deus, que está com sintomas dessa doença, Senhor Deus, só possa estar com ela, Senhor Deus, só possa estar confortando seu coração, possa também, Senhor Deus, estar dando a condição necessária para que ela possa estar, Senhor Deus, aceitando a tua palavra, aceitando a tua salvação, aceitando o feito do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz central do Calvário, nos livrando de todo mal, Senhor Deus. Gostaríamos também, Senhor Deus, te pedir pelo Paulo, que é o presbítero lá da igreja, lá em Munhaé, que também está enfermo, Senhor Deus, está hospitalizado, que só possa estar com ele, Senhor Deus, confortando a ele, confortando a sua família, Senhor Deus, que só possa estar capacitando os médicos que estão ali, cuidando dele, Senhor Deus, dando condições, que possa estar dando condições para ele, que ele possa estar se recuperando, Senhor Deus, e que possa, Senhor meu Deus, estar o mais breve possível, estar retornando ao seu lar, Senhor Deus, e acompanhando da sua família, Senhor Deus, e que em tudo que esteja acontecendo na vida dele, Senhor meu Deus, ele possa estar sendo amparado em confiança, possa estar confiando em Ti, Senhor Deus. Gostaríamos também de estar lembrando, Senhor Deus, dos Teus servos, das pessoas que fazem parte do grupo de risco, Senhor Deus, aquelas pessoas com idade avançada, aquelas pessoas com doença, diabetes, doenças respiratórias, Senhor Deus, todas essas pessoas que fazem parte do grupo de risco, Senhor Deus, Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar protegendo os Teus servos, Senhor Deus, de todo esse mal, de todo esse problema que está acontecendo no mundo todo, Senhor Deus. Gostaríamos também de estar lembrando e pedindo, Senhor Deus, para os teus filhos, os teus servos que estão tendo a necessidade de estar voltando ao trabalho, Senhor Deus, presencial, pelo Daniel, pela Marisa, por mim, pelo Márcio, Senhor Deus, os filhos do nosso irmão Oswaldo, a Renatinha também, Senhor Deus, com suas colegas. Também lembramos da Mariana, Senhor, que está tendo que retornar à faculdade a cada 15 dias, Senhor Deus, e uma situação programada devido à saúde dos seus pais, Senhor Deus, da Ana. O Senhor possa estar protegendo a todos nós, Senhor Deus, de todo e qualquer problema que possa estar vindo a acontecer, e possa estar nos afetando e nos atingindo com essa doença, Senhor. Gostaríamos também, Senhor meu Deus, de estar lembrando dos teus servos, Senhor Deus, que estão tendo problemas com o serviço, Senhor Deus, estão perdendo o serviço devido a essa pandemia, Senhor Deus, os problemas econômicos que estão acontecendo, e muitas pessoas estão perdendo o seu serviço, Senhor Deus. Mas só possa, Senhor meu Deus, estar amparando e confortando a cada um, Senhor meu Deus. Lembramos do Fábio, que é o marido da Leide, Senhor Deus, ele ainda não te conhece, ele ainda não tomou uma decisão ao teu lado, Senhor meu Deus, que essa possa ser
que esse possa ser um momento aceitável, Senhor Deus, que ele possa estar aceitando a tua palavra, Senhor meu Deus, e que possa, além de, o Senhor possa estar abrindo uma porta de emprego para ele, que ele possa estar, Senhor meu Deus, sendo alcançado pela tua palavra. E gostaríamos também de lembrar, Senhor meu Deus, nosso irmão Ziel, que está há tanto tempo desempregado, Senhor meu Deus, o Senhor possa estar amparando os teus servos, possa estar dando condição a ele, Senhor meu Deus, abrindo uma porta de emprego para ele, para que ele possa, Senhor meu Deus, estar retornando ao mercado de trabalho, com isso auxiliando na manutenção do seu lar, Senhor meu Deus. Por tudo, te agradecemos, Senhor meu Deus, gostaríamos de te agradecer por essa palavra que foi lida e exposta pelos teus servos, Senhor meu Deus, abençoe o teu servo, nosso irmão de luz, que o Senhor possa estar abençoando seu ministério, Senhor meu Deus, abençoando sua família, tomando cuidado com o seu filho, com esse problema que ele passou, Senhor meu Deus, mas que o Senhor possa estar nesses exames que ele está fazendo, Senhor meu Deus, possa estar dando a direção daquilo que está acontecendo com ele, para que o Senhor possa estar capacitando os médicos, para que eles possam estar solucionando esse problema que está acontecendo com eles, Senhor meu Deus. Te agradecemos por tudo, te pedimos também pelo teu servo, nosso irmão Orley, que fez a abertura, está fazendo o encerramento também, Senhor meu Deus, eu posso estar abençoando a ele, posso estar abençoando a Valéria também, o Orley no seu ministério, Senhor meu Deus, e em tudo te agradecemos e o fazemos no nome bendito e amado de Jesus Cristo, que é nosso Senhor e também o nosso Salvador. Amém. Nós queremos agradecer, então, a presença de todos os irmãos que estiveram conosco nessa noite e agradecer mais uma vez nosso irmão Éder pela presença conosco, que o Senhor possa estar abençoando grandemente sua vida. Estamos agora em liberdade e que tenhamos uma boa noite de descanso, né? E vamos ter esses momentos de comunhão aí. O que é muito bom, né? Que é muito bom. Muito bom. Mesmo de longe, Certeza. tem sido bom. Mesmo